A partir disso, vários outros autores começaram a aplicar proporções diferentes. Esse aqui é um exemplo de proporção áurea de um cara chamado Cânone de Jean Tichou. Então, aplicado pelo alemão Jean Tichou, de 1902. Então, ele tinha a proporção da página de 2 para 3, que a gente estudou, e ele aplicava uma grade em cima. A partir de linhas diagonais, ele gerou retângulos e pontos de atenção, pensando que aqui ele estava fazendo num livro, com página dupla, né? E a partir disso gerou-se a grade de página dupla. O que ele faz? Ele tem aqui a proporção de um retângulo pequeno, depois vezes 2. Aqui pensando numa página tem 2 espaços mais um vazio, então 2 para 3. Daí o que ele faz? Tem um início de 2 quadros, ou seja, 2 quadrantes. No meio tem 2 quadrantes de respiro e aqui 2 quadrantes. Ele coloca esse retângulo de ouro encaixado no meio. Esse retângulo é onde vai a mancha. A gente chama de mancha a mancha de texto. Então, é como se fosse uma caixa base para encaixar o texto nessa parte aqui. Então, o restante fica como respiro, por exemplo, para a gente visualizar e ler o texto melhor. Daí aqui onde vai ficar o corpo do texto, tanto na página 1 quanto na página 2. Aqui a gente tem, por exemplo, uma página par e uma página ímpar. É interessante de pensar que aqui, onde tem um espaço nas extremidades, é onde a gente vai segurar o livro, por isso que tem um espaço maior. E aqui no meio tem um espaço de 2 também, porque tem o miolo do livro. Da mesma forma, esse layout ele foi aplicado para outras coisas, não só para livro. Então, aqui a gente consegue ver como se fosse uma propaganda, como se fosse um anúncio de uma revista, né? Dentro aqui dessa caixa, foi utilizado apenas essa caixa aqui da mancha. E aí o texto ele pode respeitar também outras proporções que a gente viu dos retângulos. Então, aqui, esse título ele veio até essa parte. Esse outro segundo texto ele veio até essa parte e o terceiro texto veio até essa parte. Teve um alinhamento mais ou menos vertical aqui. Dessa mesma forma, esse lado foi ao contrário. Teve um equilíbrio. Aqui a gente vê um outro anúncio, esse tipo de proporção, tanto com mais texto. A gente vê que tem um respiro, aqui tem o número da página, um respiro bem legal. Isso facilita a gente querer ler. E aqui um título bem grande e um subtítulo, né, uma chamada. E aí com a foto, isso chama atenção. Daí nos chama e puxa para a leitura do texto que está na página depois. Existem outras proporções que foram estudadas depois, por exemplo, do diagrama de Villard. Villard, então, no século XVIII, ele viu uma outra proporção com divisões harmônicas. Então, ele começou a fazer vários retângulos. Ele chamou isso de terços, sextos e nonos. Como a gente estudou a regra dos terços, é mais fácil. A regra dos terços era 3 por 3. Ele começou a chamar, então, de sextos, nonos, aqui 1 para 12. Então, aqui, o que é? Quantidade de retângulos áureos. Na página, aqui tem 6 por 6, tem 9 por 9 e aqui tem 12 por 12. Dessa forma, ele criou uma outra mancha. Então, a mancha no 1 por 6 tem aqui 3 por 3. A mancha aqui, por exemplo, no nono, tem 6 por 6. A mancha no 12 tem 9 por 9. Então, a gente consegue ver que tem um certo padrão no meio, no início e no meio, com 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mas a mancha que muda. Então, aqui tem um pouco mais de respiro, médio respiro e menos respiro. Por que isso acontece? Pensem que se fosse sempre na proporção áurea, tudo ficaria grande, né? Então, depende do material. Você pode escolher escolher a proporção áurea, pode também escolher a regra dos terços, ou escolher outros elementos ou outras grids. Então, aqui são modelos de grade. Uma de 1 sexto, uma de 1 nono e uma de 1 para 12. Então, a gente chama isso de grids modulares. Então, aqui é um exemplo de uma página 2 para 3, dividida em oitavos. Aqui é uma proporção raiz de 2. A gente vê que na primeira ela tem a divisão dos retângulos em 4 partes. Essa aqui já não tem. Você pode colocar uma grade inteira ou colocar uma segunda grade em cima. A partir disso, você pode mudar a mancha. Se a gente olhar a mancha, a parte azul, a mancha de texto. Aqui a gente sempre falou e trabalhou com uma coluna de texto.
Quando a gente faz, por exemplo, uma revista ou um site, ou até mesmo um artigo, normalmente se trabalha com 2 ou 3 textos. Então, esses 2 ou 3 textos acabam virando 2 ou 3 colunas de texto. Então, tem um respiro entre uma mancha de texto e outra mancha de texto. Então, aqui sempre aplicando a proporção áurea. A gente vê que entre um texto e outro tem aqui um retângulo, um quadradinho, né? Aqui no início e no fim tem 2, aqui em cima tem 3 e aqui embaixo tem 5. Esses números, lembrando, é a proporção da sequência de Fibonacci dentro de uma página de um retângulo de 2 para 3. Mas se fosse sempre assim, a gente sempre teria o mesmo layout. E esses layouts de todos os livros que a gente fosse ver, eles sempre seriam iguais. E aí, a partir disso, os autores começaram a ver que a partir dessas grids, dava de fazer algo diferente. Então, algo diferente é, a partir da grid você pode inovar. Então, não precisa ficar sempre na mesma proporção da regra dos textos. Então, a gente começa a criar layouts diferentes. Layouts com diagramação a partir das grades, mas de forma mais criativa. Então, aqui se fez a grade de quadradinhos, depois achou-se alguns quadrados base, e depois o autor, né, o layoutista, ele fez esse fundo preto, e o que se destacou foi o branco. Ó. E daí ele usou a grade para posicionar alguns objetos. De alguma forma a gente consegue explicar, às vezes a gente olha e não consegue explicar, mas aqui a gente consegue ver que do início até o final ele usou as grades e as linhas de apoio e a posição dos textos. Isso dá um layout bonito, mesmo que não seja o padrão que a gente estudou, pode ser diferente. E aqui já é um outro exemplo que um layoutista fez de um jeito ainda mais criativo. Então ele usou a grade, fez de forma retinha, mas ele pegou uma outra grade diagonal. Ele pegou essa outra grade diagonal com proporções diferentes. E meio que, vamos dizer, bagunçou um pouquinho os quadradinhos. Isso deu um pouquinho mais de harmonia e movimento. Então, nem sempre a gente quer equilíbrio, quer estabilidade. Às vezes a gente quer dinamismo, às vezes a gente quer algo que chame atenção. Então, nem tudo precisa ficar reto. Aqui a gente consegue perceber que ele usou a grade inicial, usou umas segundas grades, e daí o layout final dele está aqui. Olha que legal que ficou. Então, ficou bonito porque a proporção dos objetos, elas têm a proporção áurea. A posição, ele usou os quadrados e retângulos de ouro. Mas ele deu um dinamismo justamente porque nem tudo está horizontal. Está horizontal, diagonal, horizontal. Então, essa quebra fica interessante também. Por hoje é só, pessoal. Tudo de bom e até a próxima aula.